crianças que têm o costume de conseguir tudo batendo, chutando, empurrando, mordendo. Muitos pais não sabem como lidar com essa situação. O que eu faço quando ele vira a mão na minha cara? No momento que esse tipo de comportamento acontece, acende como se fosse um sinal de alerta para os pais, que diz assim: meu Deus, isso é muito urgente, eu preciso agir. E a tendência é que ao invés de agir ou de responder a esse comportamento, os pais reajam ao comportamento, ou batendo no filho de volta, ou repreendendo o filho, ou falando muito bravo com o filho, que aquilo não pode, que eu não vou aceitar. E aí a minha questão é, quando você faz isso e você demonstra para o seu filho uma irritação, um nervoso, uma impulsividade, o que na realidade você está ensinando para a criança. Assim eu te convido a parar, a controlar os seus impulsos e a se lembrar de que esse tipo de comportamento faz parte do processo de desenvolvimento das crianças. Que algumas vão ter mais facilidade de controlar os seus impulsos e outras vão ter mais dificuldade. E para essas que têm mais dificuldade, a gente vai auxiliá-las nesse aprendizado. Os comportamentos que nós não desejamos, dependendo das nossas ações, nós estamos estimulando. Tem algumas práticas, algumas estratégias que você pode adotar para diminuir esse quadro de comportamento. Uma delas, e que eu acho muito bacana, é a simulação. Você pode pegar um grupo de brinquedos ou fantoche, você vai pegar um grupo de brinquedos e você vai remontar uma situação que você vivenciou com seu filho ou que o seu filho vivenciou com um amigo, onde apareceu esse tipo de comportamento, ou de empurrar, ou de bater, ou de morder. Você vai reconstruir tudo, mas com os bonecos, com outros nomes, eles vivenciando aquele mundo deles, mas acontecendo exatamente o que aconteceu. E dentro dessa simulação, você vai colocar possibilidades, ao invés daqueles comportamentos escolhidos. E você vai fornecer também alternativas de comportamento para que não fosse usado nem o morder, ou o bater, ou o chutar. Falando em historinha, uma outra possibilidade é a leitura de livros. Você pode escolher um livro para falar sobre as crianças que têm esses comportamentos. Você pode, depois que terminou a história, conversar com ele a respeito do que o livro quis dizer, para que numa próxima situação essa criança se lembre daquilo que aconteceu e consiga aplicar os aprendizados na nova situação de conflito. Isso é um desenvolvimento de habilidade. Quanto mais eu trabalho, mais aquilo fica fresco na mente da criança para ela aplicar no momento em que ela tiver que lidar com aquela impulsividade que às vezes num roupante ela não pensa. Todas as atitudes que você tomar no modo prevenção vão surtir muito mais efeito do que no momento da correção. Para o momento das emoções muito exacerbadas, você pode utilizar estratégias para acalmar a criança. Lá na escola, a gente faz um lugar que a gente chama de calm spot, o canto de se acalmar. Normalmente a criança ela dá sugestões de coisas que acalmem ela. No momento que tiver tudo bem, quando você leu essa historinha para ele, quando vocês conversaram sobre um cenário possível, você pode questionar: filho, o que te acalma? Você pode até ir perguntando para ver o que ele fala, sabe? E aí você pode falar: e se a gente combinar que quando você estiver se sentindo assim, a mamãe vai te dar tal coisa para você tentar se acalmar, ao invés de você bater. E aí você tenta se acalmar com aquilo. Com a criança, ela tem hoje aquilo que eu preciso fazer para me acalmar, então eu bato, eu empurro, eu mordo e eu substituo por um outro até que eu vá conseguindo com esse outro trabalhar outras formas de regular essa minha emoção.